Você sabe que em 2012, 13, sei lá o quê, aconteceu de eu estar numa livraria e um casal veio parar pra cumprimentar, principalmente um rapaz. E eu tava no começo do canal ainda, não me acostumava com essa coisa das pessoas estranhas me Virem parando conversar na com rua. você, né? Aí um rapaz veio e ele tava nitidamente muito emocionado, ansioso, mas era um cara tímido. Aquela euforia contida, né? Isso, então ele tava contido e eu falei oi e eu não sabia o que fazer. Eu não conheço o cara, não sei o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu tava lendo um livro. Eu falei, legal, obrigado. E continuou Voltei a lendo ler o livro. E o moleque meio que ficou um pouco decepcionado, sei lá. Aí, a moça que eu namorava na época chegou e falou assim, você sabe que você não tratou bem o rapaz que tava ali, ele tava emocionado. Eu falei, mas eu não sabia o que fazer. Eu falei assim, cada fã seu que você trata mal, nasce uma Olavete. Caramba. Olha aí. Isso que é responsabilidade. Aí eu falei, é verdade. Aí toda vez que eu chego, eu falo assim, puta, não, o cara veio Isso falar foi comigo. que ano? 2012, Ah, mais então ou menos 13. 2018 é sua culpa. Sabe por quê? Ah. Porque você quebrava o mito, Ah, sim, você vai puxar. Ele é o inteligente. mito Olha o que link as aí. pessoas criavam de você. E aí você quebrava Você o já mito. foi melhor em ganchos. Eu gostei. Aí, ó. Eu gostei desse gancho. Faça uma análise. Tudo Foi- bem foi- que eu tenho que elogiar. Primeiro Sim. ponto, que minha mãe me ensinou a ser simpático, E- mesmo quando o ambiente não precisa. A comida quando- tá gostosa, mesmo que esteja ruim. Tá Mesmo quando ótimo. tenha vergonha, mesmo nesses momentos de vergonha alheia, você dá uma Exatamente. elogiada. Mas antes de mais nada, deixa eu começar agora o programa de direito. Estou aqui com o meu amigo Pirula. Tudo bem com você, Pirulinha? Tudo em ordem. Estamos aqui com Carlos Eu tô- Ruas. Opa, Eu estou muito feliz de conseguir gravar um vídeo com Mas eu tô mais notando um a vídeo. sua felicidade, assim. Fala um pouco mais sobre ela. E estamos aqui com o PH Santos. Pronto. Agora discorra sobre sua felicidade. Mas Não, eu tô só dirigindo. Agora vamos tentar fazer esse take sorrindo. Ah, entendi. Tá, ok. Repete, Agora repete eu o take. entendi. Repete o take sorrindo. Eu estou muito feliz hoje. perfeito. Não tem uma Bel do Ursinho Puff, né? Sim. Olá, rapazes, eu estou muito feliz. Não é o Muito Abel. bom. Esse é o Bisonho. Na minha época Ah, é era o Bisonho, é o Bisonho. Eu falei minha o nome época Que é o errado. I.O. Na minha época era o É o Bisonho. Bisonho, Ió. I.O. Ió. Puta que pariu. Nessa reconstrução que a Disney fez de eliminar os Ó, nomes do Brasil. Pra mim é o ursinho. O Puff. Puff. Não é o Pooh. O Leitão. O Leitão. O Abel deve ter mantido, né, esses nomes. É, né? não, O Tigrão, não tal, não sei o quê. Deve E a ser. topeira chamava Dentucinho. Você tem uma A memória que topeira você... chamava Isso Dentucinho. me lembra quando o Street Fighter trocou o nome do Balrog para quê? Bison. O Mas- Bison e o Balrog trocaram. Mas não me mandaram esse recado. Tinha o boxeador, Aham. que era o Balrog, e tinha o Bison, Mr. Bison. Sim. E aí no Street Fighter 2, o Bison virou Balrog e o Balrog virou Bison. Mas eles devem ter errado isso daí. Eu fiquei, não é Deve ter sido possível. errado na hora de Eu passar não sei os se foi nomes 2, se foi lá, 3, não deve ter mas sido de eu fiquei propósito. inconformado Por com a isso- troca de nome. Agora vocês vão ver um gancho. Por isso que os mitos são tão importantes. Não, olha só como você é. Você tirou sarro da minha cara e agora você falou, agora vocês vão ver o gancho. Aí se ferrar, pô. Mas eu gostei do tema de hoje. Você está Gostou? trazendo um tema muito legal. O quanto a cultura pop pode moldar a cultura de uma sociedade em suas normas de controle éticas. Tá, esse tema que você trouxe ficou mais bonito. Eu deveria ter estudado um pouco de sociologia pra ele. Vamos falar de como o cinema reforça mitos? Tá bom, vamos falar de como... E outra coisa, se a gente for ficar falando cultura pop, a gente tá dando um atestado de idade, Ok, assim, que é um negócio gigante, tá. mas Não, tudo bem. até O porque- quanto o cinema mas- molda a cultura. mas uma coisa a é arte isso. no geral, se você Uma pensar, arte né? no Uma geral. boa parte O cinema dos é mais- estereótipos que a gente tem do mundo Sim. é coisa de, sei lá, 70 anos pra cá, né? Geralmente, Cara, não. E por que exemplo, são essas pegando criações. o mito do cowboy como Aham. exemplo disso, a gente pode colocar anos 50, 60 pra cá. O cowboy não é... Dá 70 anos, mais ou menos. Não é daquele jeito que Não. o cinema propõe, pelo amor de Deus, E a né? gente- Não, aquele não é o cowboy do mundo real. Na verdade, o ser humano daquela época não tinha condições de ser daquele jeito. Começando pelos dentes, né? Se a gente for no detalhe, do fino do detalhe. Mas tem tantas outras coisas. O papel da mulher não é como o cinema coloca. A mulher guardadinha e tudo. Não tinha condições. Não tinha tanta gente no mundo pra que a mulher ficasse guardadinha. Entendeu? Tinha que trabalhar, tinha que fazer as A coisas. criança também, o jovem também, e por aí vai. Então, o que é que o cinema faz, né? Ele se apropria de outro mito que já existia, que no caso é o do samurai. Que também não é... Obviamente, não dá pra ser por vários motivos, né? Porque o samurai é uma aspiração de como queria que fosse o guerreiro japonês. Né? O samurai do Kurosawa, e ele deixa isso claro, tá? É uma aspiração de um grande imaginário formado ali do guerreiro japonês.
Né? E você comentou que isso começa recente, na década de 70, mas eu acho que se a gente for pegar outras mídias, ampliar para arte mais amplo, livro, você pega, por exemplo, mesmo nos livros japoneses de samurai, nos livros clássicos, ele está retratando esse ideal do que seria o samurai. Se eu não me engano, Musashi, que é um livro relativamente antigo, assim, ele representa um ideal também de samurai, né? E ao mesmo tempo, o Musashi, ele é um contra-samurai. Sim. Ele é o anti-samurai no mundo de samurai, é verdade. Ele tá criticando uma cultura do aprendiz, ele tá criticando a cultura de seguir o mestre, tá criticando diversas coisas. Tanto que no final, né, no final, assim, numa das grandes lutas dele contra o Kojiro, ele vence sem uma espada. Sim. Nossa, que desonra. Um samurai vencer uma luta sem uma espada. E vence o maior samurai. O Kojiro era o maior samurai. Deixa a katana de lado e vence com um remo que ele modelou como um boken, né? Uma espada de madeira. Porque ele precisava de uma espada longa que ele não tinha. Ou seja, ele está criticando. Ele é uma crítica a um mito que vinha das xilogravuras, que vinha das gravuras em geral, que vinha também da literatura. Por quê? No Japão talvez fique mais difícil de eu falar sobre. Mas, falando sobre... Voltando para o cowboy, e acho que acaba falando também um pouco sobre o samurai. Os americanos precisavam de um americano padrão. Você precisa criar um mito porque você não tem um país antigo, talvez, né? Então assim você precisa criar a sua história, né? Um dia, os ingleses precisaram do Rei Arthur, os americanos precisavam. E quando o cinema começa a falar, cinema, TV, quer que seja, não só, mas a literatura também começa a identificar esse homem do Velho Oeste, esse homem que foi lá à procura de ouro, esse homem que protege a propriedade. Se a gente perceber, é muita coisa que se vende do conservadorismo americano hoje. Ou seja, o desenho do homem perfeito americano, e eu coloco o homem até de uma maneira sexista mesmo, o desenho do homem perfeito americano foi eles olhando assim, os primeiros cowboys no cinema e dizem, opa, isso é legal, vamos introjetar na sociedade. Portanto, transformar em cultura, né? E eles terem essa imagem deles. Eles se acham os super-homens, na verdade é o Capitão Pátria. Não, assim, como eles se veem, como o mundo vê eles. Não, e é uma coisa interessante, porque esse lance das histórias do faroeste, que também são recriações de mitos antigos, né? O mocinho, o mocinho, a mocinha. Não tô nem falando de narrativa. Sim, da narrativa. Eu lembro que o faroeste, ele tinha aquele lance, ainda na época em que o faroeste existia, no sentido da expansão pro oeste, o massacre dos indígenas e toda essa parte assim, logo depois da Guerra do México, né? Da guerra contra o México, etc. Eu lembro que nessa época existiam aqueles vaudevilles, que eram aqueles teatros feitos em feiras, em circos, tal, não sei o quê, em que eles encenavam Bang Bang, encenavam essas coisinhas. No terceiro De Volta pro Futuro. Justamente para que é verdade. Que eles ensinavam para isso. Eu sei porque eu tinha ido atrás sobre o Touro Sentado, que é lá do Dakota do Norte, né? É lá de Black Hills. E o Touro Sentado, ele chegou a trabalhar em Vaudeville. Ele não era o líder da aldeia dele, ele era jovem, então ele saiu para conhecer o mundo fora da aldeia. E aí ele acabou trabalhando em Vaudeville, interpretando um índio, claro, né? Em que havia o combate, havia essa coisa e tal, não sei o quê. Ele parou de interpretar quando houve a invasão real das terras dele, aí ele voltou para lá. Eu acho essa história muito, assim, se você for ver, é muito difícil de acreditar que realmente aconteceu, porque você fala, mano, olha isso, mano, o cara era um ator que trabalhava interpretando ele mesmo, que ele teve que voltar pra terra pra ver, na realidade, aquilo que ele interpretava, porque estavam invadindo a terra dele. Cara... É quase como se ele fosse a personificação do arquétipo, sendo que ele é o arquétipo que veio definir o Isso é muito pesado. E até hoje, o líder da aldeia é o bisneto dele. Até hoje, é a linhagem dos touros sentados, o Sitting Bull, né? A linhagem deles ainda é o bisneto, alguma coisa assim. Sim. Eu acho muito louco você falar, porque você falou uma frase que eu acho que é uma frase bem legal disso, e aí relacionando aos filmes, inclusive, você fala assim, ele interpretava um índio, e a gente tem uma releitura de termos. Só que nesse caso ele estava interpretando um índio mesmo, porque era estereotipado, oposta, né? Ele tava, era um papel, né? Não era o local dele na sociedade. Não, e uma coisa louca é que até hoje você tem aquela foto famosa do touro sentado, que é ele sentado, né, com aquela pena na cabeça, tal, com as roupas típicas. E é interessante porque o imaginário que ficou na gente de como era um pele vermelha, né, indígena americano, como era no século XIX, né, mas ainda do pessoal que tá lá hoje, é o touro sentado. É aquela imagem daquela foto do pessoal, fecha o olho, pensa no nativo americano, puf, vai ver aquela foto icônica do touro sentado, que foi depois
replicado. E você vê que praticamente todos os indígenas que aparecem em seriados, em fotos aqui, meio que autor sentado. É ele sendo reinterpretado. E aí tem um ponto, porque os filmes revisionistas, vou pegar, por exemplo, Dança com Lobos, ele começa a representar... Quem não assistiu, por favor, assista. Esse filme é uma maravilha. É mesmo. Ele começa a representar o índio como indígena, ou melhor, o indígena como índio. Isso, estereotipado. E ao longo... Esse é o jogo de palavras, né? Então, o indígena como índio, e ao longo que aquele homem, utilizando também o termo bem sexista para caber, quando aquele homem vai se adequando à cultura, o índio vai se tornando o indígena. Portanto, não mais o arquétipo. Ele vai se tornando um nativo. Né? Um nativo em todos os sentidos dessa palavra, que entende o local, que entende as dores, o clima, que entende o que está por vir, o que vai acontecer com ele mesmo e, portanto, também o que vai acontecer com aquele homem, caso ele não se adeque. E assim é um dos grandes filmes revisionistas. Foi um revisionismo importante, porque até então o índio sempre era vilanizado em séries e filmes e criou esse, né? Era sempre o esse malvado. Esse estereótipo do índio mal. Né? Selvagem. O selvagem. Dava medo dos indígenas. E aí esse filme contribuiu para uma mudança de visão de que depois desse vieram outros filmes trabalhando essa questão da humanização do índio, mostrando que desvilanizando. Mas tem uma coisa engraçada com relação a isso que eu acho que é interessante pontuar para o pessoal também buscar. Tem um filme chamado The Searchers, que é do John Ford. Ele também é um filme revisionista. Do John Ford, que é o maior propagador desse mito que a gente está conversando. Olha porque só. o John Ford, ele começa a debater ele mesmo. Ele começa a olhar questionar os dele e dizer assim... Acho que eu preciso tirar um pouco mais dessa história. Eu tô tentando falar como John Ford, eu não vou conseguir. Acho que eu preciso tirar um pouco mais dessa história. E ele faz algo parecido. Ele inicia um filme com um cowboy, que inicia ali uma diligência para pegar uma familiar que foi sequestrada por indígenas, né? E ele vai com sede assim, não é que eu vou lá tomar o que é meu de volta. Eu vou arregaçar todo mundo. Eu vou destroçar. Só que o filme ele vai construindo uma relação muito diferente daquele cowboy com aquele meio, porque ele vai se tornando extremamente cansado, uma batalha sem fim, o meio vai começar a ser opressor para ele, ele vai começar a encher o saco e ele vai começar a repensar as pessoas que vivem naquele meio. The Search é um filme maravilhoso. Esse é menos conhecido, assim, né? O Dança com Lobos foi que eu tive contato com essa visão pela primeira vez. De que ano que é, mais ou menos? 62, talvez? Tá. Faz sentido que seja bem antigo. Tem um Pequeno Grande Homem também. Pequeno Grande Homem. Trabalha essa questão, né? Antes de Dança com Lobos. Parecido com esse, Bravura Indômita. Parecidinho. E tem uma coisa que eu tava lendo na época que eu tava pesquisando sobre isso, né? Porque o pessoal romantizou o faroeste, né? Sendo que o faroeste foi só um massacre, né? Sim. Vários massacres. E uma coisa, inclusive religiosos, né? O pessoal esquece isso daí, mas os Mormons foram basicamente responsáveis. A fundação do estado de Utah foi calcado em sangue, né? Basicamente. E os Mormons não gostam de ouvir isso, mas lamento, é a história da sua religião. Não gosta, não gosta. São fatos. É história, né? São fatos. Aí o que acontece? Diz que bang mesmo, tipo daquela coisa de saloon e não sei o quê, na cidade mesmo, praticamente não aconteceu. Aconteceu acho que 2 vezes documentada e o resto nunca. Era um troço super assim. E o pessoal era tudo pobre. Era uma galera tudo ferrada. Mal tinha gente que tinha arma. Era difícil ter arma. Volta ao ponto que o PH falou. Você tem um vilarejo com 50 pessoas, vai morrer 15 num bang, acabou o vilarejo. Não dá pra existir um negócio desse. Ser humano era um recurso muito importante. Ser humano era um recurso. A gente tem uma visão errada de mundo, né? Não, e eram poucas armas, pouca coisa. Claro. Se fosse pra rolar alguma quebra-pau, ia ser com enxada, ia ser com... não tinha a Amazon pra pedir um pack de balas. Exato. Chega em 24 horas. Você é Prime, então chegará em 24 horas um pack de balas. Você não pode utilizar a esmo, né? Atirar pra cima? Como assim atirar pra cima? Hoje, que tem mais armas e mais munição do que antes, Sim. você não vê o pessoal atirando pra cima. Quer dizer... Algumas pessoas sim, né? Mas enfim, você entendeu o que eu falei, né? Nos Estados Unidos era pra todo mundo, então era chuva de bala o tempo inteiro, era pra ter, né? Mas também tem uma coisa que eu queria descambar no Brasil. Pra ficar talvez até um pouco mais palpável e até mais contemporâneo também. E como nordestino eu posso falar isso muito bem. O nordestino também,
O nordestino, que muitas vezes está na cabeça de vocês, na cabeça de muita gente que está assistindo, é um mito criado pela Globo. É um mito criado pela TV. Talvez não seja tão diferente do rolê do touro sentado. Vocês não me viram falando aqui oxente bichinho em algum momento. Não. Né? Mas Até vocês porque... sabem que existe esse termo. Sim. Não, até porque indo pro Nordeste você percebe que cada lugar é diferente. Não, pra começar, São nordestes. É isso que eu ia falar. Pra começar, a gente tá falando de Nordeste, o que já é um negócio Exatamente. que... Só lembrando aqui, por isso que eu amo aquele sketch do Porta dos Fundos do Sudestino, que eu acho aquilo uma das coisas mais maravilhosas que o Porta já fez e que muita gente ficou ofendida justamente por isso, né? Muita gente ficou ofendida. Eu tenho um vídeo chamado O Mito do Nordeste Perfeito. Eu não chamo pessoas do Sudeste, eu chamo sudestinos. Tem muitos comentários. Reclamando. Mas se você não quer ser chamado de nordestino, por que chama a gente de sudestino? Ai, doeu. Quando a água bate na bunda do outro, né? Não, sentiu. eu não sou sudestino, eu sou do Rio de Janeiro. Não, a única coisa que eu fiquei incomodado com isso, porque de fato, sudestino é sudestino. A gente chama de sulista, chama de nortista, de sudestino, não tem o que falar. Você poderia falar sudestista, talvez, mas aí... E eu faço uma brincadeira também, que nos comentários eu começo a responder algumas pessoas, alguns gaúchos também de sudestinos. Aí eu digo, não, é porque passou daqui pra mim é tudo sul. É igual da Bahia pra cima, é tudo Nordeste. A única coisa que eu fiquei puto uma vez, que o pessoal falou que, assim, estavam discutindo o lance dos fósseis, né? Que tava vindo pro Brasil, tal, não sei o que, os fósseis repatriados. A maior parte desses fósseis vieram do Ceará e os caras queriam mandar pro Museu do Cariri. E tava aquela discussão se vinha pro Rio de Janeiro por causa do Museu Nacional, que tinha queimado, os caras estavam reconstruindo a coleção. Então, havia ali essa discussão pra onde que iam os fósseis e tal. E aí, eu levantei o questionamento no Twitter, né? Que eu falei assim, e aí, me parece haver boas justificativas pros dois lados, né? E aí o pessoal falou, tinha que ser um sudestino. E eu falei, não, pera. Nesse caso... Nesse contexto, você está falando de um paulista contra um carioca. E aí... aí nessa hora, a briga é interna. E aí... eu prefiro que esteja tudo no Ceará. Porque... Mas, enfim... Mas voltando, tem um programa que vocês conversam, acho que com o Tupã, sobre... as armaduras medievais. Isso. Outro grande mito das guerras, inclusive, das brigas, inclusive. Da maneira como as guerras são, né? O próprio Viking é outra construção de imagem que vem também do cinema. Eu lembrei de um exemplo do cinema agora. Que que passa pelo cinema. Não posso afirmar que vem, mas que passa fortemente pelo cinema. Que eu adoro é o Clint Eastwood indo pro Japão gravar o... Cartas de Iwo Jima. O Cartas de Iwo Jima, que é o que eu mais gosto. Como chama o outro? É A Procura da... Não lembro agora. Procura da Honra, alguma coisa ele assim? mostra os dois lados. É nesse filme que ele tá contando a história da bandeira, de fincar a bandeira, não é? Que tem um monte. E aí é muito boa essa história, porque ele vai para explicar a construção de um mito. Eu acho que isso é uma coisa que eu gosto, porque se você procurar, tem uma foto clássica dos soldados dos Estados Unidos fincando a bandeira na ilha, e isso virou uma marca da guerra, porque é a guerra no Pacífico, um símbolo da guerra. Inclusive vai virar estátua, vai virar tudo. E essa foto é uma foto encenada, porque eles... Mais pra esquerda, mais pra direita. Porque eles vão e fincam a bandeira mesmo, só que não tinha fotógrafo para tirar foto. E aí os caras chegam e falam assim, mano, eu acabei de ver um negócio agora que é legal pra caramba. Seria bom ter uma foto. E aí eles tiram a bandeira, vão lá e encenam de novo, numa construção proposital de uma foto. Você não faria? Não. Naquela situação? Então, mas... Tipo, não, ficou tão legal, faz de novo, volta. Mas é justamente assim, e aí eu faria, provavelmente tudo é uma montagem, né, se você for levar em conta, não, né? Mas tudo aí, é meio fake nesse sentido. Sim, sem dúvida. Mas o que eu acho legal é que daí o que o Clint vai fazer é que ele vai fazer um filme pra falar sobre a construção desse mito. Você gostou como ele é íntimo? O Clint. O Clint. Que ele vai meu fazer. amigo Clint. Clintinho. O Clint, ele também tem outro filme revisionista também, que é o Unforgiven. Eu não tô lembrando o nome. Qual que é esse? Imperdoáveis. O Imperdoáveis. Ele Imperdoáveis. É isso. Que é um filme de Velho Oeste. Isso, maravilhoso. Engraçado. Incrível. Tanto de desculpa que o Clint Eastwood já pediu, né? Sim. Gran Torino é um pedido de desculpa. Cry Macho é outro filme incrível. Tudo vem de um dos maiores símbolos da criação desse mito que a gente tá falando. Ele era o cowboy bang bang, ele é um estereótipo. Ele é um mito tão forte, tão voraz, que o personagem dele é o Homem Sem Nome. Sim. Ou seja, ele é a figura. Ele é um mito, literalmente, né? É um filme baseado no Yojimbo, que é um filme do Kurosawa, que um
um samurai a esmo chega numa cidade e começa a resolver a treta de 2 senhores ganhando dos 2 senhores. Então ele se aproveita da miséria daquele momento. É aquele Japão em transição. Sim. Os samurais já não são mais os grandes caras da sociedade, né? A trilogia O Homem Sem Nome... Esses são filmados na Itália? Ou esses já são a volta para os Estados Unidos? Não, esses são filmados na Itália. Porque é o Por um Punhado de Dólares. Isso. O terceiro dessa trilogia Por um Punhado de Dólares e o Bom, o Mal, o Feio. É o terceiro, né? Do que tem a trilha do Ennio Morricone. Que Isso, incrível, exatamente. Né? Que é quando o faroeste vai pra Itália, né? E o primeiro é esse O Homem Sem Nome, que chega na cidade e começa a resolver a treta de 2 caras ali na cidade. Enfim, ele não tem nome, cara. Ele é tão mitológico. Ele é uma figura maior do que o ser humano. Ele é uma figura essencial para a construção daquele faroeste que está sendo proposto ali. Tem noção do tamanho disso? Se a gente pensar os personagens do John Wayne, por mais que tenha um nome, John Wayne se tornou um nome maior, né? E a Clint Eastwood se tornou um nome maior. Isso. Até por causa da ausência de nome do personagem, Exato. né? Mas Virou ator. Mas pega até que ponto, e aí eu realmente não sei a resposta. A gente tá falando de construção de um mito de uma sociedade. A gente tá falando de um povo que está se formando, inclusive. Estamos falando do começo do século XX, o cinema surgindo como uma ferramenta para contar histórias. Até que ponto essa construção de mito, ela é... Eu não sei nem se a minha pergunta faz sentido. Ela é um movimento proposital. Não sei se... Ou se isso é uma resposta ao momento histórico que as pessoas estão vivendo. Faz sentido a minha pergunta? Acho que total sentido. Acho que o Ruas, ele consegue me ajudar a responder isso. A arte, ela não tem, de verdade, cara, nenhum... Como é que eu posso dizer? Nenhum compromisso com o fato. A arte, ela não pode ter como essência... Pode ter, mas como essência, ela não precisa retratar a realidade. Ela precisa refletir sobre a realidade. Então não é que o cinema cria um mito. Ele reforça, ele introjeta. Tá. Mas criar não, porque o cinema, os artistas, autores, quer que seja, eles estão olhando para o mundo. Eles se baseiam também em obras antigas. Também, em outras né? artes, Sim. mas também sobre o mundo. Sobre Eles o que está acontecendo naquele sobre o momento. assunto do cafezinho. Perfeito. Entendeu? Eles não são seres alados. Quer dizer, tem uma asa que bateu em mim aqui desse artista maravilhoso, mas eles não são seres necessariamente, com exceção do Ruas, eles não são seres alados que vêm com uma grande missão de criar o mito. Não. O Rei Arthur, ele é uma encomenda. Ele é uma encomenda de historiadores da época. Ele é uma necessidade. Sim. Gente, estamos precisando de um rei que tem uma providência, que flerta com magia. Não é que alguém foi lá, criou e as pessoas se apropriaram. Não, é uma simbiose tão grande que é difícil saber. É difícil saber. Eu não vou falar o rolê do ovo da galinha, porque eu já aprendi muito bem com o Pirula. Se vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais. Pode ser assim. Então, e aí eu recorro ao Ruas. A lenda do Mago Merlin é anterior. Anterior, né? exatamente. O Rei Arthur é dissidente, né, dessa lenda. A Dama no Lago também. Aí eu recorro ao Ruas. Deus é do jeito que tu desenha? Chegou em religião. Chegou agora? Agora saia dessa. Deus é do jeito que você desenha? Se Deus é do jeito que eu desenho? Sim ou não? Mas não é uma pergunta tão simples. Claro, biólogo agora vai falar depende. Não vai falar depende. É sim ou não? Deus é do jeito que você Deus desenha? não é do jeito que eu desenho. Então. Tá, mas se o meu primeiro contato com Deus for através de você... Eu tô reforçando uma imagem de Deus. Pra mim, é muito difícil dizer que Deus não é daquela maneira. Não foi feito em uma propaganda, em uma agência de marketing isso. É um reflexo de uma construção que vem ocorrendo já. Você criou um mito. Agora, a própria ideia que você falou do anjo... Verdade. A ideia que você falou do anjo, de asas, não sei o que, lá... Não. Isso tecnicamente praticamente não tem na Bíblia. Isso daí é uma criação posterior. Renascentista. E aí você vai pra Istambul, na Hagia Sofia, e aí tem os anjos desenhados como eles são na Bíblia. Tem um que é só olho. Tem um que é um monte de asa. Porque não é esse mito do anjo loirinho de asas. A asa não serve para voar. Não serve para voar. É tipo um monstrinho, tá ligado? Você fica assim, caramba, o que é isso? Não, isso é uma interpretação que eles faziam. É que são vários anjos, né? Tem o querubim, tem o não sei o quê. O querubim que é esse cheio de olho aí, que a Bíblia descreve, é uma loucura. Legal, né, essa reflexão. Então, vamos lá. Agora, exagerando, vou utilizar agora o Pirula. Imagina um arqueólogo daqui a 2 eras, utilizando um termo tolkieniano. Daqui a 2 eras, um arqueólogo encontra a pegada digital dos arquivos de Carlos Ruas. E aí? Deus. Então eles tinham uma figura dessa maneira que elabora. E isso começa a conversar com as pessoas. O artista da época
vai fazer um filme sobre esse tal de Deus, esse tal do Todo-Poderoso. Como que ele vai retratar? Do jeito que ele retratou. Sim. Nasce ou renasce o mito. E o capeta vai ser o Lucy. O capeta vai ser o Lucy. Que foi um bicho inventado, né? O Deus, eu me inspirei muito no Deus de Michelangelo, né? O velhinho lá, né? Conhecido de uma cultura geral. O Lúcio não, o Lúcio eu inventei um bicho. É vermelho, ok, isso vem da cultura geral, mas um chifrinho, mas... o rosto dele, né? Isso aí foi invenção minha.